é Andressa, sou professora, sou otorrino e médica legista e vou falar um pouco para vocês sobre a declaração de óbito. A declaração de óbito, ela é um documento público, tá? E ele tem que ser preenchido por alguém que é devidamente habilitado, então vocês vão ver que não é qualquer pessoa que pode preencher a declaração de óbito, e em algumas situações a gente vai ter obrigação de preencher essa declaração de óbito, não é uma opção, tá? Como é que funciona essa declaração? Ela é formada por 3 vias, é uma via branca, uma via amarela e uma via rosa. E elas são carbonadas, então você preenche a via branca e automaticamente a amarela e a rosa serão preenchidas também. Essa via branca, ela é numerada, a gente vai ver daqui um pouquinho, né? E ela volta para a Secretaria de Saúde. A amarela, ela é entregue para a família, para preencher a declaração de óbito, e a rosa fica no local do preenchimento. Hospital, PSF, IML, o que quer que seja. E as informações que a gente tem nessa declaração de óbito, elas são muito importantes, porque elas vão abastecer o SIM, que é o Sistema de Informação sobre a Mortalidade. Então, a gente sabe do que a nossa população está morrendo. Além disso, a declaração de óbito, ela vai encerrar a vida civil daquele sujeito. Então, a partir do momento que é emitida essa declaração de óbito, a família tem até 15 dias para apresentar isso no cartório e liberar a certidão de óbito, tá? E o médico, gente, ele tem a responsabilidade ética e jurídica pelo preenchimento e pela assinatura dessa DO, tá? Todos os campos preenchidos são de responsabilidade médica. Então, em alguns momentos, a gente recebe essa declaração de óbito já com vários dados preenchidos, mas é obrigação ética e jurídica que o médico faça a conferência dessas informações. Ah, o nome estava errado, o nome do pai estava errado, a data de nascimento estava errada, ah, quem preencheu foi a secretária. Não importa. O médico tem essa responsabilidade e ele vai responder por isso, tá? Quando é que a gente emite uma declaração de óbito? Quando alguém morre, óbvio, né? Qualquer criança nascida viva, ela obrigatoriamente vai ter que ter uma declaração de óbito, tá? E quando ocorre um óbito fetal, quando a morte for maior do que 20 semanas, maior do que 500 gramas ou maior do que 25 centímetros. Quando é que a gente não tem obrigação legal de permitir? Se esse óbito fetal foi menos de 20 semanas, menos de 500 gramas e menos de 25 centímetros. A gente não é obrigado legalmente a emitir. Peças anatômicas também não é feito declaração de óbito para peças anatômicas. Tá? Sempre que existe uma morte de causa natural, tá? Sem essa causa definida, essa morte, obrigatoriamente, ela deveria ir para o serviço de verificação de óbitos, tá? O que é o serviço de verificação de óbitos? É um serviço que ele pertence ao município, ele recebe verba das 3 esferas, federal, municipal e estadual, e os médicos que trabalham nesse serviço de verificação de óbito, eles precisam ser patologistas ou anatomopatologistas, tá? Tem algumas exceções em relação a isso, mas, em geral, eles precisam ter a formação em anatomia patológica ou patologia clínica. O Instituto Médico Legal é um serviço que pertence ao Estado, à Polícia Civil, e nele, todas as mortes que têm causa violenta, elas, obrigatoriamente, as declarações de óbito têm que ser emitidas por esse Instituto Médico Legal, e obrigatoriamente o médico que trabalha nesse instituto, ele é um policial civil legista, tá? Ele precisa ter a especialidade em medicina legal. Quando ocorre um óbito, né, que é uma causa natural, e existe uma assistência médica, não tem muita dúvida, né? Aquele médico assistente vai fazer a declaração de óbito, ou então aquele médico plantonista, o médico assistente, ele não precisa sair da casa dele para ir lá fazer aquela declaração naquele momento. O plantonista pode fazer. O médico do PSF também tem essa obrigação legal de fazer a declaração de óbito de um paciente que esteja sob sua responsabilidade, tá? O grande problema é quando existem mortes naturais sem assistência médica. É aí que, em várias situações, a gente vive alguns problemas, né? Quem deveria fazer essa declaração seria o médico do SBO. Por quê? Esse corpo vai ser encaminhado ao SBO, ele vai ser submetido a uma necrópsia clínica, que é diferente da necrópsia forense, a gente fala disso numa aula também, tá? Só que onde não existe SBO, que é a realidade da maioria dos municípios de Minas Gerais e a maioria dos municípios do Brasil,
a obrigação legal de fazer essa declaração de óbito é do médico do serviço público de saúde mais próximo do local do óbito. E aí vai ser o PSF, vai ser a UPA, uma UBS, tá? Aquela unidade pública mais próxima do local. Ah, mas eu não sei do que aquele paciente morreu. Não importa, tá? A obrigação vai ser daquele médico e, em geral, essa declaração de óbito sai como causa indeterminada, tá? A declaração de óbito, olha que interessante essa frase do França, né, sobre o SBO. Nenhum serviço de saúde individual ou coletivo, ele pode prescindir de um bom serviço de verificação de óbito. Porque, gente, a gente precisa registrar e estimar esses tipos de morte chamada natural. Se eu vou lá e abasteço o meu SIM com um número grande de declarações de óbito escrito indeterminado de causa clínica, eu acabo não sabendo do que a minha população está morrendo, e com isso eu vou ter dificuldade de fazer medidas de prevenção e promoção de saúde. Quando a morte é violenta, obrigatoriamente, tá? E aqui a gente está falando de causa básica da morte, tá? Obrigatoriamente o médico legista vai ser a pessoa que vai ter a obrigação legal de emitir essa declaração de óbito. Em algumas exceções, tá? A autoridade policial, ela pode nomear algum médico ali para liberar aquela declaração de óbito no caso de morte violenta, mas isso não é a rotina, isso é exceção da exceção da exceção. A declaração de óbito, ela tem esses 9 campos, tá? A identificação, a residência, o local, a gente vai falar de cada um, tá? Então, o primeiro local, olha que vocês observam que existe um número, então todas essas declarações, elas são numeradas, e a Secretaria de Saúde, ela sabe onde é que está aquele número da declaração X, tá? Então, está no IML, está no hospital X, está no PSF X, e a gente só pode pegar um outro bloco dessas declarações de óbito quando você devolve as vias brancas. Então, é muito importante que essas vias sejam devidamente preenchidas e devolvidas. Então, a gente tem aqui, ó, tipo de óbito, fetal ou não fetal, a data, o cartão do SUS não é obrigatório, se você tiver ele lá em mãos, ótimo, senão não é obrigatório. A naturalidade, o nome do falecido, do pai, da mãe, a idade, tá? Sexo, raça, situação conjugal, escolaridade, ocupação habitual. Não é obrigatório esse preenchimento do código CBO em relação à ocupação habitual. Olha lá, informar a anterior se aposentado ou desempregado. Então, se aquele sujeito está desempregado ou aposentado, você vai informar a última profissão que ele teve. No campo 2 e 3, a gente tem a residência. Então, o campo, né, a gente vai preencher o endereço daquela pessoa. Esse código do bairro, do campo 17, o código do município, ele é preenchido automaticamente pelo sistema, então a gente não precisa preencher. Local de ocorrência é onde ocorreu o óbito. Então, foi no hospital X, foi na casa, né? Então, a gente coloca o endereço do domicílio. Então, tem ali, ó, hospital, outros estabelecimentos de saúde, domicílio, via pública. Ah, foi um acidente, morreu no local, né? Um caso de IML. MG tal, número tal, enfim, tá? A mesma coisa, os códigos a gente não precisa preencher. O código do CNES também é preenchido automaticamente pelo sistema, tá? Então, a gente não precisa preocupar com esses códigos. Esse campo 4 é quando ocorre morte fetal ou menor de 1 ano. Esse campo é muito importante porque ele vai me informar, né, me dar informações sobre a mãe, sobre aquela gestação, e é importante a gente saber. Então, a idade da mãe, a escolaridade da mãe, tá vendo? A ocupação habitual da mãe, o código CBO aqui entra na mesma história, número de filhos, número de abortos, tipo de gravidez, ADN, o número da declaração de nascido vivo daquela criança, tá? E esses dados aí. O campo 5 é a causa propriamente dita, né? O campo que a gente vai falar mesmo do que a pessoa morreu. Então, óbito em mulher em idade fértil, é 37, a gente precisa preencher, se recebeu assistência médica ou não, e se foi submetido a necrópsia ou não, tá? E na parte médica, a gente vai entrar nessa primeira linha A, é a causa imediata da morte. E a causa que tiver mais embaixo aqui vai ser a causa básica, ou seja, onde tudo começou, tá? E a parte 2, outras condições que contribuíram para a morte, mas não que estão, né? Outras doenças que estão ali, que podem ter contribuído, mas que não estão diretamente ligadas. Então, olha só, a causa imediata ou terminal, tá? Causa intermediária é a causa básica. Outros estados patológicos contribuíram, mas não estão diretamente ali relacionados. Então, por exemplo,
né? Choque hipovolêmico, devido ou como consequência de, por exemplo, trauma contuso torácico, devido ou como consequência de acidente automobilístico, ou enfim, tá? Então, a gente vai entrando nessa questão aí. Sempre que a causa básica for violenta, esse óbito, né, tem que ser constatado no IML, tá? O campo 6 e o campo 7, ó, aqui é a identificação do médico, nome legível, CRM, tá? De onde é, eu sou assistente, eu sou substituta, eu sou do IML, sou do SBO, tá? Não precisa carimbar, tá? Declaração de óbito não precisa ter carimbo, ok? O telefone de contato, o ideal é que vocês coloquem, talvez, no estabelecimento onde vocês trabalhem, tá? A data e a assinatura. Causas externas. Esse campo 7 ele só vai ser preenchido no IML, porque obrigatoriamente aquele corpo vai ter sido mandado para o IML, encaminhado para o IML, o óbito verificado lá, em caso de causa externa. Então, eu vou descrever lá, se foi acidente, suicídio, homicídio, qual foi minha fonte de informação, qual foi o local, tá? Descrição do evento, foi acidente, foi autoextermínio, enfim, tá? E o último campo, ele não vai ser preenchido, esses dois últimos campos, tá? Então, o 8 é o cartório, que vai fazer esse preenchimento, quando ele receber essa via amarela lá, e localidade onde não existe médico, uma pessoa declara aquela morte, alguém que conhece aquela pessoa, e 2 testemunhas assinam, tá? Então, nesses casos, o médico não precisa assinar, ok? Então, aquele campo do médico vai estar vazio, tá? Então, essas são as informações importantes que a gente precisa para preencher uma declaração de óbito. A bibliografia, é interessante que vocês entrem na internet, baixem e leiam esse manual do Ministério da Saúde, tá? É isso que eu tinha para falar para vocês, obrigada.